Agora a gente vai realmente falar de assuntos internacionais e algo que a gente ontem trazia aqui até como uma boa notícia, né, que foi a libertação dos reféns, o cessar-fogo na faixa de Gaza. Hoje mais notícias relacionadas a isso e até tem uma reportagem na nossa página que está entre as mais lidas nesse momento. Reféns de Israel relatam tortura, fome e acorrentamento sob o poder do Hamas. Após a alegria do reencontro com familiares e amigos, começou, inclusive, o trabalho de reconstrução para os reféns israelenses. E ontem mesmo eles já começaram a contar tudo o que aconteceu nesses 738 dias sob a custódia do Hamas e, segundo eles, em condições terríveis. Segundo os relatos, sofreram com a fome, perderam entre 30% e 40% do peso corporal. De acordo com uma TV israelense, foi mantido em completo isolamento por mais de 2 anos. E eles falando sobre viver acorrentado num túnel, perderam a noção do tempo, do espaço, momentos muito, muito horríveis, né? Além disso, o exército israelense informou que atirou contra vários suspeitos que violaram as linhas de suas tropas na faixa de Gaza. 6 pessoas morreram em 2 incidentes que aconteceram, segundo autoridades de saúde palestinas. São as primeiras mortes depois do cessar-fogo na guerra em Gaza, em vigor desde sexta-feira. O Hamas libertou ontem os 20 últimos reféns, que é esse que a gente estava falando, e em troca Israel libertou quase 2.000 prisioneiros palestinos. Nós estamos em contato neste momento com o PhD em Política Internacional. Ele é pesquisador, professor, também integrante da Universidade de Harvard, e está conosco o Hussein Kalotti, já está me ouvindo aqui. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso All News, para a gente falar sobre esse assunto que domina, né, nesse momento, inclusive o noticiário internacional. Seja bem-vindo ao nosso All News. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Qual é a preocupação neste momento, né? A gente teve aí, de certa maneira, até essa celebração com a libertação dos reféns. Agora vem todos os relatos do que aconteceu de um lado, o que aconteceu do outro. Tem a preocupação em relação à reconstrução e, mais do que isso, a encontrar, talvez, essa paz que sempre parece tão distante, né? Queria saber como é que está a sua análise em relação a este momento que estamos vivendo hoje. Bom, primeiro, o grande valor agregado do plano do presidente americano foi, de fato, paralisar, digamos, o conflito, e impor um cessar-fogo a Israel. E isso é um valor agregado importante para a região, porque não só apenas levou à libertação dos reféns que retornaram às suas famílias, mas também isso também paralisou o genocídio contra a população palestina de Gaza. Isso também pôs um fim ao massacre, à política de extermínio e de limpeza étnica contra a população palestina. Então, são os dois lados, me parece, que saem ganhando nessa equação. Obviamente que nós temos que colocar as coisas em perspectiva. É importante que o mundo que leve em consideração o que aconteceu com os reféns, que é o processo de maltrato, de tortura, etc., acorrentamento, mas as coisas não são simétricas, porque o que o povo palestino foi submetido em Gaza foi uma política de genocídio e de extermínio, um bombardeio inclemente. Então, não são coisas simétricas. O nível de morte em Gaza é algo proporcionalmente falando, e a quantidade de bombas utilizadas pelo período de tempo e lançamento em áreas concentradas não encontra paralelo a não ser com a Segunda Guerra Mundial. Segundo os estudos apontam, estudos críveis das Nações Unidas e de organizações humanitárias. Vamos lembrar que parte da fome que os reféns passaram é resultado da própria política de Israel aplicada à faixa de Gaza, que é a imposição de regime à população palestina, né? Que
se eles perderam 60, 40, 30% do seu peso corporal, isso deve-se a essa política imposta ao povo palestino, que também, consequência dessa política de extermínio, ela acabou levando à desnutrição da população palestina e à imposição de perda de peso a muitas mulheres, a muitos idosos e a muitas crianças. Então, esses são relatos, não são meus, são relatos de organizações humanitárias que atuam na faixa de Gaza. Bom, trata-se Professor, de um cessar-fogo, só um minutinho, trata-se de um cessar-fogo, não é um acordo de paz, e é importante que isso fique muito claro. partindo dessa constatação, que me parece meio óbvia, né? Estamos falando de um cessar-fogo, não se confunde, embora o Trump tente fazer a confusão, não se confunde com um acordo de paz. E vencida essa primeira fase, esse estágio inicial, até bem sucedido, libertaram-se ali os reféns que ainda estavam vivos, entre aqueles 250 que o Hamas tinha sequestrado, quase 2.000 prisioneiros palestinos também foram libertados. O que eu queria lhe perguntar é, vencido esse primeiro estágio, o que é mais difícil, mais complicado para que esse cessar-fogo possa ser visto com algo que se pareça com uma paz duradoura? O que é mais difícil ali? A desmilitarização, a retirada das tropas, a governança desse território de Gaza, a reconstrução? O que é mais difícil a seu juízo? Bom, o mais difícil, na minha opinião, é o próprio governo Netanyahu, né? Quer dizer, ele é uma variável que mobiliza a própria implementação do próprio plano que o Trump propõe de reconstrução. Ele é um obstáculo à própria implementação do plano, cujo qual acho o plano ele é bem frágil, ele é bem parcial a Israel, na minha avaliação. E, sobretudo, ele cria uma tutela sobre a população palestina de Gaza, né? Uma tutela que, basicamente, ela tem uma função muito gravosa, uma função muito perigosa, que é, basicamente, institucionalizar a ocupação. E ela, basicamente, nos 20 pontos do plano, ela procura legalizar a colonização. É disso que nós estamos falando, tá? Então, ela viola os princípios do direito internacional e ela viola as resoluções das Nações Unidas que prevêem a criação de 2 estados, tá? Portanto, esse plano de reconstrução ele precisa encontrar amparo na realidade. Então, o primeiro obstáculo ao que a gente chama de amparo da realidade, a tutela. Bom, a ideia de criar uma força composta por tecnocratas que vão ajudar a modular esse plano de reconstrução, ela precisa ter legitimidade a partir do povo palestino. Quem serão esses tecnocratas? Será que eles vão gozar dessa legitimidade do povo palestino? Então, isso é uma pergunta muito importante de ser respondida. Eles conhecem a realidade do terreno, eles conhecem as demandas e as necessidades da população nesse primeiro estágio, tá? Então, isso precisa ser respondido. Segunda etapa, o processo de reconstrução. Como vai se dar esse processo de reconstrução? Porque o processo de reconstrução ele vai depender muito de Israel liberar as fronteiras. Entende? Então, Israel vai consentir com o processo de reconstrução da infraestrutura física de Gaza. E para reconstruir a infraestrutura física de Gaza, vai ser necessário uma retirada militar. Essa retirada vai acontecer de fato porque o plano prevê uma retirada, mas não estabelece um período temporal. Quando que será a retirada? Entende? Então, na minha avaliação, esse plano, realisticamente, ele possui diversas variáveis muito complicadas e não muito bem explicadas, tá? Aí vai para o regime de tutela. Será governado sob a égide dos Estados Unidos, a partir de um consórcio internacional sob a indicação do Tony Blair. Ora, todo regime de tutela internacional e a indicação de estrangeiro para governar Gaza, o interventor estrangeiro, nada mais que a institucionalização de uma colonização.
entende? E o histórico dos britânicos na região é péssimo. É a reeditação do colonialismo do século XX, da primeira metade do século XX. Então, o que o povo palestino quer é quer ser dono do seu próprio destino. Essa que é a verdade. Hussein, deixa eu só... me parece complicado. Desculpa, bom dia para ti, bom dia, não, boa tarde já. Obrigado pela presença. Para além da questão das falhas do cessar-fogo, né, e das dificuldades de caminhar um cessar-fogo até de fato um plano de paz, 2 estados e tantas outras coisas que não está nem de longe em cima da mesa, eu queria levantar um outro ponto, que é claro, neste momento o que se deseja, é claro, o fim das hostilidades, até porque tinha uma limpeza étnica em curso. Mas e a punição por essa limpeza étnica, por tentativa de limpeza étnica? Porque, de um lado, você teve 2 crimes. Teve o atentado terrorista do Hamas, com as quase 1.200 pessoas mortas, e depois teve essas quase 68 mil pessoas mortas por conta da ação de Benjamin Netanyahu, né? Então, a questão é, o Hamas tem os seus responsáveis, precisam ser responsabilizadas as pessoas envolvidas, mas muitas delas, inclusive, já foram mortas pelas forças de defesa de Israel no meio do caminho. Do outro lado, do lado de Israel, não. Né? Quem deu as ordens para que tudo isso acontecesse está livre, leve, solto e bem, de saúde. E o que acontece? Na única tentativa internacional, a tentativa mais forte de haver uma responsabilização no Tribunal Penal Internacional, depois da prisão, do pedido de prisão contra Netanyahu, contra o Yoav Gallant, ministro da Defesa na época, e contra o líder do Hamas serem expedidos, o Trump chegou e moveu algo semelhante a Magnitsky contra os procuradores e juízes do tribunal e falou: ninguém vai punir o Netanyahu. Né? E aí eu queria a sua análise sobre isso. Porque se você deixar impune um processo genocida como esse, em breve pode acontecer de novo. Isso é verdade, Sakamoto. O que você está dizendo é absolutamente verdadeiro, coerente e correto. Na minha avaliação, digamos, o guarda-chuva securitário americano protege muito o Netanyahu. O guarda-chuva coercitivo protege Israel americano protege Israel e protege Netanyahu. E ele é um guarda-chuva, digamos, coercitivo, que viola as normas e as regras e o direito internacional. Simplesmente isso, né? Que relativiza o cometimento de crimes contra a humanidade e que leva a extermínio, massacres e genocídio. O que vai acontecer, sendo muito realista, não vai acontecer nada contra o Netanyahu. Absolutamente nada. Tá? E por que não vai acontecer? Porque os americanos não vão deixar e os europeus serão coniventes. A não ser que o Netanyahu tenha coragem de pisar em algum país europeu e alguns juízes faça que nem o juiz espanhol Baltasar Garzón fez contra o Pinochet. Expedir um mandato de prisão e deter o cara na Espanha, como ele fez. Então, é isso que vai acontecer. Na minha avaliação, o Netanyahu não vai se arriscar a ir a nenhum país europeu sem garantias. Entendeu? Não vai. E os americanos vão impedir a todo custo a prisão dele de qualquer acusado, digamos, do arcabouço do seu governo. Então não vai acontecer. Na prática, não vai acontecer nada. A única punição que eu vejo acontecendo contra o Netanyahu e membros do seu gabinete é se o governo dele cair e tiver um novo gabinete, ele puder ser preso e acusado por falhas securitárias pelo próprio Poder Judiciário de Israel. É a única possibilidade que eu vejo ele sendo criminalizado. Não só pelos atos de corrupção que ele cometeu no transcurso de seus mandatos, pelo qual ele está sendo acusado, mas pelas investigações que podem apontar crime de responsabilidade quanto ao que ocorreu, às falhas securitárias que levaram ao 7 de outubro, ao atentado terrorista praticado pelo Hamas em 7 de outubro. E também a identificação de acusações por parte dos militares responsabilizando ele em determinadas ações em Gaza. Então, somente isso a justiça israelense pode condená-lo. Fora isso, eu não vejo isso acontecendo
fora das fronteiras israelenses, até porque ele não vai se arriscar aí a nenhum país membro do TPI, do Tribunal Penal Internacional, a não ser que ele vá um dia para os Estados Unidos, fique em Miami, que aí nos Estados Unidos eu creio que ele estará praticamente salvo. Sobre Netanyahu, só para a gente encerrar aí rapidamente, e como é que o senhor vê como será lembrado Donald Trump nessa história daqui adiante, né? Ele vai ser lembrado como aquele cara que apoiou Netanyahu nessas ações, como o senhor está descrevendo aí, por tudo que Netanyahu é acusado, ou vai ser lembrado por ter conseguido esse plano e esse acordo desse cessar-fogo e até da forma como ele vende, né? Como o senhor já derrubou a história da paz, mas como que Donald Trump será lembrado nessa história? Bom, vamos olhar para a trajetória desse conflito. Eu acho que, primeiro, o Biden é responsável pelo conflito muito mais que o Trump, porque ele alimentou esse conflito durante boa parte desses 2 anos, a administração Biden. Não podemos esquecer disso. O Trump entrou agora, digamos, tem, vamos lá, 10 meses, 9 meses de governo, né? E, sem dúvida, ele permitiu que Netanyahu continuasse com o acometimento do genocídio dos massacres, né? Mas eu vejo que ele tem um crédito de impor ao Netanyahu a possibilidade do cessar-fogo, porque o Netanyahu não queria um cessar-fogo. Ele queria continuar a operação militar. Tá? Agora, está muito longe de ser chamado de um pacifista, está muito longe de ser arquiteto de um processo de paz. Eu acho que só a história vai poder mais à frente julgá-lo de uma forma mais justa. Se seu governo terminar com, de fato, a constituição do Estado palestino dentro de fronteiras justas, em consonância com a aspiração do povo palestino, aí talvez ele ganhe um crédito mais à frente como alguém que não só impôs um cessar-fogo ao regime de Netanyahu, ao regime genocida de Netanyahu, mas também que forçou a construção, a permissão da existência do Estado palestino, que está em jogo, pessoal. Não é só um cessar, é o direito do povo palestino de existir, é o direito de se existir um Estado da... Hoje Porque o Trump e o Netanyahu, o Trump e o Netanyahu, eles fazem cara de nojo para essa, que de fato seria a única fórmula que levaria ou poderia levar a uma paz duradoura ali, é o reconhecimento do Estado palestino, convivendo ali em harmonia com o Estado de Israel. Agora, não parece haver essa fórmula no plano esboçado pelo Trump, né? E agora está se falando em reconstruir Gaza. 53 bilhões de reais, segundo a estimativa do Banco Mundial. Dinheiro americano, mas também europeu, árabe. Alguns países europeus evoluíram para essa ideia dos 2 estados. Acha que, eventualmente, nesta fase do financiamento da reconstrução, esses países europeus podem condicionar o investimento à adoção dessa fórmula do reconhecimento do direito dos palestinos a um Estado, ou não vislumbra essa hipótese? Bom, boa parte dos estados europeus, Josias, boa parte, eu diria que eles já reconhecem a tese do Estado de muito tempo. O que eles fizeram, na verdade, agora, foi mudança de posição de reconhecer a Palestina como Estado independente dentro das fronteiras de 67, conforme rezam as resoluções da ONU. Eles já reconhecem a tese de 2 estados. Só que eles não reconheciam a Palestina como Estado independente, soberano, dentro da fronteira de 67, conforme as resoluções, como o Brasil já reconheceu em 2010. É esse passo que se fez agora, né, para forçar Israel a ter que sentar e negociar, e a forçar os Estados Unidos a pressionar Israel a um cessar-fogo. Então, os europeus vão condicionar, sem dúvida nenhuma, que a reconstrução de Gaza seja efetuada sob a tese da continuidade da negociação de um processo de paz, sem dúvida nenhuma.
assim como os países árabes, que vão aportar boa parte do dinheiro. Não serão os europeus e nem serão os americanos, serão os países árabes, especialmente do Golfo, né? E isso que o Trump está apostando. E tem um adendo dentro do plano dos 20 pontos, que é, digamos, meio bem malandrinho, que cria zonas econômicas especiais. O que é zona econômica especial? Não está explicado no plano. Essa faixa litorânea, franja litorânea de Gaza, zona econômica especial, cuja tutela está sob diretamente controle dos Estados Unidos, para quê? Para a construção dos resorts que o Trump quer. Entende? Não sei se isso é do interesse da população palestina de Gaza. Isso é do interesse do Trump. Entende? Então, por isso que é preciso ter muito cuidado ao analisar essa proposta, né? É por isso que, na minha opinião, eu acho que o que o Trump fez, não somente ele parou o massacre, sim, ele pode levar crédito por isso, mas ele não fez isso apenas pensando no aspecto humanitário. Tem outros interesses por trás, cujo interesse primordial dele é o interesse econômico dele, tá? E das empresas que estão atrás do interesse dele, tá? E aí é preciso ver mais daqui a 6 meses como esse plano vai ser executado. E daqui a 1 ano, vamos ver se de fato há intenções para um acordo de paz. Aí nós vamos poder julgar o Trump de uma forma mais precisa. Professor, olha, o nosso... Que, na minha opinião, quando o governo Netanyahu ficar no poder e essa coalizão estiver no poder, não haverá acordo de paz nenhum. Aqui no nosso chat, nossa plateia, dizendo só jogando a real, professor. Adoraram. Professor, muito obrigada por estar aqui. Um bom trabalho ao senhor. Até a próxima. Obrigado. É um prazer, uma alegria estar com vocês.